Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. E vou dar um recadinho super rapidinho aqui para vocês, para falar que agora também eu tenho um canal lá no Spotify, eu tenho uma conta lá no Spotify aqui do nosso canal Arquivo Misterioso. Para você que gosta só de ouvir, né, os casos e não consegue assistir, ou para ouvir ali no dia a dia, mas são os mesmos casos que eu conto aqui, tá? Então se você quiser ouvir só o áudio, vai ter lá no Spotify. Vou estar deixando o link aqui na descrição, aqui embaixo, para vocês conferirem também e me seguirem por lá também, tá bom? Então é isso, então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do Jacob Wetterling, que ficou desaparecido por 27 anos. Jacob Warren Wetterling nasceu em 17 de fevereiro de 1978 em St. Joseph, e ele morava em uma área rural do estado de Minnesota com a sua família, que era composta por sua mãe, Patty Wetterling, seu pai, Jerry Wetterling, e ele também tinha 3 irmãos, Carmy, Amy e Trevor. Enquanto criança, ele gostava de brincar na rua com seus irmãos e também de andar de bicicleta pela vizinhança. A área que eles moravam era uma área rural bem tranquila e pequena, onde todo mundo se conhecia e parecia não oferecer risco a nenhum morador. Até que no dia 28 de outubro de 1989, um domingo, o Jacob, já com 11 anos, saiu para pescar pela manhã com seu pai e à tarde eles já retornaram. Até que à noite os pais dele iriam para um jantar em uma casa de amigos que era ali em uma cidade próxima ali da área deles. Então, os filhos ficariam em casa sozinhos. Os pais do Jacob disseram que ele poderia chamar algum amigo ali para fazer companhia para eles até que eles chegassem. Então, o Jacob acabou convidando um amigo. Ele convidou Aaron Larson, que também tinha 11 anos. Então, mais tarde naquela mesma noite, o Jacob resolveu sair com o Trevor e o seu amigo Aaron, sair ali de casa para ir até uma conveniência, e deixou sua irmã Carmen com uma vizinha. Então, foi o Jacob, o Trevor e o amigo deles, o Aaron, até essa conveniência. Então eles acabaram alugando um filme, compraram alguns doces e alguns refrigerantes. Porém, no caminho de volta, por volta das 21 horas, um homem mascarado e portando um revólver apareceu na frente deles, o surpreendendo. Então esse homem parou, os 3 garotos e pediu que eles desligassem as lanternas, deixassem suas bicicletas no chão e deitassem de bruços. Então o homem perguntou a idade de cada um. Então o Trevor foi instruído a correr sem parar e sem olhar para trás, e se ele olhasse para trás, o homem disse que atiraria. Então o homem exigiu ver os rostos dos 2 meninos que sobraram, que eram o Aaron e o Jacob. Então ele puxou o Jacob pelo braço e o levantou, e disse para o Aaron também correr sem olhar para trás. Então o Trevor e o Aaron acabaram correndo com muito medo, desesperados, sem olhar para trás. Então eles foram até a casa da vizinha que estava cuidando da Carmen, Rochelle Kurtz. Então logo em seguida já liga para os pais do Jacob e em seguida para a polícia. E no dia seguinte a busca pelo Jacob acabou se expandindo rapidamente. O FBI acabou se juntando também às investigações, e a comunidade ali da vizinhança, da zona rural, acabaram se unindo também para ver se encontravam o Jacob. Os detetives investigaram marcas de pneus pela estrada e também marcas de sapatos, e fizeram vários cartazes de desaparecido com o rosto do Jacob, e o rosto dele também ficou estampado em várias caixas de leite, que para quem não sabe, geralmente nos Estados Unidos as caixas de leite têm o rosto de pessoas desaparecidas. Em 13 de janeiro de 1989, aproximadamente 9 meses antes do sequestro do Jacob, Jared Shear, de 12 anos, foi sequestrado, abusado e ameaçado por um homem desconhecido em Cold Spring, Minnesota. E a declaração do Jared, tudo que tinha acontecido, foi bem semelhante a tudo que tinha acontecido com o Jacob. Então a polícia percebeu que o modus operandi parecia muito do sequestrador do Jacob. O sequestrador também usou uma arma
e depois de soltá-lo, falou para ele correr sem olhar para trás, assim como ele tinha feito, né, com o Trevor e com o Aaron. E esse incidente ocorreu a 10 milhas, onde o Jacob havia sido sequestrado. Em maio de 2014, os investigadores confirmaram que estavam dando uma outra olhada em uma série de tentativas de abusos contra crianças que ocorreram na área de Pinesville, os 2 anos anteriores do sequestro do Jacob. Entre o verão de 1986 e a primavera de 1987, cerca de 5 adolescentes foram atacados, mas ninguém foi preso ou acusado. E as autoridades acabaram entrevistando as vítimas novamente para ver se eles encontravam, né, uma nova pista ou um novo suspeito. Após meses de pesquisas e entrevistas com algumas das vítimas, os investigadores acreditavam que esses ataques não haviam sido, né, aleatórios e que o culpado poderia sim estar conectado ao sequestro do Jacob, que ocorreu a cerca de 40 minutos de distância de uma cena de crime para outra. Em outubro de 2015, Danny James Wenrich foi publicamente nomeado como um possível suspeito, como uma pessoa de interesse, né, no desaparecimento do Jacob. Ele acabou sendo interrogado pelo FBI em 16 de dezembro de 1989. Uma amostra de DNA foi coletada. Ele acabou sendo não acusado de nenhum crime e foi liberado. Já em 2015, 26 anos depois, o DNA do Danny foi comparado ao DNA coletado da cena do crime do Jared e foi, né, sequestrado em 1989. Porém, o caso para prescrição para o sequestro em Spring havia expirado, o que significa que ele não poderia ser preso e acusado, né, desse crime. Então, um mandado de busca foi emitido para a casa do Danny e foi encontrado pornografia infantil em seu computador. Então, isso acabou levando à sua prisão em 28 de outubro de 2015. Então, o Danny decidiu, né, cooperar com a polícia, como parte de um acordo judicial em 1º de setembro de 2016. Acabou levando os policiais a um local de sepultamento. Então, as roupas e os restos mortais do Jacob foram desenterrados de um pasto perto de Pinesville, cerca de 30 milhas, 48 quilômetros, de distância da casa onde o Jacob morava. E perto, né, da área que ele foi sequestrado. E também da casa onde o Danny morava na época. E em 3 de setembro, os restos mortais foram confirmados por meio de registros odontológicos como realmente sendo do Jacob. E a sua mãe, Pat Wetterling, disse à estação de TV, uma afiliada da NBC, que os restos mortais eram mesmo do Jacob. E ela disse: "Tudo o que posso confirmar é que o Jacob foi encontrado e nossos corações estão partidos. Não estou respondendo a nenhuma mídia ainda, pois não tenho palavras." No acordo de confissão da culpa, o Danny concordou em se declarar culpado de uma das 25 acusações federais de pornografia infantil movidas contra ele, além de revelar a localização do corpo e se declarar culpado. Ele também concordou em testemunhar sobre os detalhes do crime do Jacob em uma audiência perante o juiz John Twain do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Minnesota. O Danny testemunhou que sequestrou e algemou o Jacob, o levou para uma pedreira perto de Pinesville, cometeu abuso, matou e enterrou seu corpo. E também disse que conseguiu evitar a polícia naquela noite ouvindo um scanner da polícia. Ele disse que voltou ao local 1 ano depois e acabou movendo o corpo após perceber que a jaqueta do Jacob havia ficado exposta. E durante a audiência do tribunal, o Danny também admitiu ter sequestrado e abusado de Jared Fiel no início daquele ano. E em troca da confissão do Danny, os promotores concordaram em não acusá-lo do assassinato do Jacob. De acordo com o acordo de confissões, o Danny foi condenado à pena máxima de 20 anos de prisão pela acusação de pornografia infantil. Isso, o acordo de confissão permitirá que as autoridades estaduais busquem seu comportamento civil como predador sexual no final de sua pena da prisão federal, o que pode impedi-lo de ser solto. E ao sentenciar o Danny, o juiz disse: "Não vamos fingir que esse crime e sentença são sobre pornografia
infantil. Também é sobre mudar a vida de as crianças e pais que oraram pelo retorno do Jacob e também temesse que você saísse da escuridão. Toda criança conhece a história de Jacob Wetterling. Você roubou a inocência das crianças. Embora o Danny pudesse ser libertado 17 anos depois do início de sua pena, o juiz lhe disse que isso era improvável. Também acrescentou: este crime é tão hediondo, cruel e brutal, é horrível que é improvável que a sociedade o deixe sair novamente. Em janeiro de 2017, o Danny foi transferido para o Federal Medical Center Denvis, prisão federal de Massachusetts, para cumprir sua sentença de 20 anos. 4 meses após o sequestro do Jacob, seus pais, Jerry e Pat, formaram a Fundação Jacob Wetterling. É um grupo de defesa da segurança das crianças. E já em 1994, a Lei Federal Jacob Wetterling foi aprovada, e recebeu o nome de Jacob. E foi a primeira lei a instituir um registro estadual a criminosos sexuais. E a lei acabou sendo alterada diversas vezes. E a mais famosa pela Lei de Megan em 1996 e pela Lei de Proteção e Segurança Infantil Adam Walsh em 2006. E em 2008, a fundação iniciada pelos pais do Jacob acabou se tornando Jacob Wetterling Resource Center. E lá ainda continua o trabalho iniciado, pela família do Jacob. Educar o público sobre quem leva crianças, como fazem e como cada um da população pode evitar isso. Pode impedir isso. E a Ponte da Esperança, uma travessia do rio Mississippi, perto de St. Cloud, recebeu esse nome em homenagem ao Jacob. Então esse foi o Arquivo Misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Um caso bem complexo, Ele é um caso bem triste. Mas pensar, que ainda bem, felizmente o caso foi solucionado, depois de 27 anos. Ainda bem, que o Danny, o culpado pelo crime, tá pagando, ainda até hoje. Do Jacob ainda tinha esperanças, dele estar vivo. Eu acredito que qualquer pessoa, que tenha alguém desaparecido na família tem esperanças, sim, de encontrar, o desaparecido. Mas eu não sei o que é pior, se a pessoa saber, que a pessoa morreu ou que a pessoa pode estar viva ainda sofrendo em algum lugar, Eu acredito que o Jacob agora está em paz, E a família, do Jacob também está ajudando outras famílias, ainda bem. Quero saber a opinião de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários. Tá chegando bastante gente nova por aqui, tô bem feliz com isso. Pra você que é novo por aqui, já se inscreve, tá bom? Misterioso toda terça-feira aqui no canal. Então é isso. Já deixa o like aqui se você não deixou, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.